Por que Moro saiu do governo? Primeiro é importante, diante da emoção de muitos, euforia, da raiva de alguns e da tristeza de outros, refrescar a memória do povo brasileiro para que não se esqueçam de que Sérgio Moro e Jair Bolsonaro são criatura e criador. A Lava Jato, no início, contava com o apoio de quase toda a classe política e da sociedade, mas depois foi ficando muito claro o direcionamento político na condução da força-tarefa e a projeção de Sérgio Moro, que com suas decisões acabou, sim, interferindo no processo eleitoral do Brasil. Tanto é que o forte clima antipolítica, de modo geral, que se instalou no país, criou o clima para a chegada de Bolsonaro ao poder. E chegando ao poder, recompensou Sérgio Moro, após algumas decisões que o favoreceram e prejudicaram os opositores, com o Ministério da Justiça e o comando da Polícia Federal. Sérgio Moro, portanto, é sócio do governo Bolsonaro e copartícipe do caos que hoje está instalado no Brasil. O falso mito e o pseudo-herói são parte de uma mesma corda de caranguejo. Em seu discurso de saída, Sérgio Moro disse que tinha que se preocupar com a sua própria biografia. Mas, na verdade, a sua biografia foi seriamente manchada quando o mesmo aceitou, como um prêmio, ser ministro, o que é uma prova de que ele foi um juiz parcial. Fato também demonstrado ao longo de centenas de mensagens divulgadas pelo site The Intercept Brasil. Já esqueceram? Sérgio Moro deixou o governo Bolsonaro, que ele ajudou a construir, alegando principalmente que Bolsonaro quis interferir politicamente na Polícia Federal. Ora, a Polícia Federal já estava aparelhada e sendo conduzida politicamente pelo próprio Sérgio Moro. Publiquei vários vídeos detalhados sobre isso em cada momento que surgiam evidências do que eu falo agora. Publiquei inclusive à época como seria a carta de despedida de Sérgio Moro. Aliás, era uma relação fadada ao fracasso, pois um não confiava no outro. Sérgio Moro conduzia a Polícia Federal como uma polícia de arapongagem, como uma polícia de governo e não de Estado, e ainda tinha nas suas mãos, o próprio presidente da República e seus filhos, com um deles sendo investigado e a Polícia Federal de posse de informação sigilosa. Sérgio Moro já não suportava o desgaste de conviver com o governo que a cada dia derretia no apoio popular e continuava praticando a antipolítica e, o pior, agindo de maneira brutal, tosca e irresponsável, ultrapassando todos os limites, até mesmo na condução de uma crise sem precedentes na saúde com a pandemia e na economia, com as suas consequências que ainda estão por vir. O que ainda mantinha o próprio Sérgio Moro no poder era o cálculo político que ele fazia, pois Sérgio Moro sabe que precisa de uma máquina, ou precisava de uma máquina, de uma estrutura de poder político e de cargos para sobreviver politicamente até o momento de romper lá na frente e ir em busca de algum projeto político próprio. Mas acabou avaliando que permanecer no governo lhe geraria mais prejuízos do que benefícios. O criador, meus amigos, pulou fora do barco da criatura para tentar salvar o que ainda restou da sua imagem pública. Pulou fora para tentar descolar a sua imagem de um servidor de um governo que tem publicamente um comportamento fascista e sem nenhum polimento. Pulou fora ou foi jogado para fora para avaliar lá na frente o que ainda terá de capital político e, quem sabe, apostando na falta de memória de alguns, para tentar concorrer a algum cargo público ou até mendigar a algum grupo político em um futuro governo a sua nomeação para o Supremo Tribunal Federal. Aguardemos os próximos capítulos.